Os números são alarmantes. A OMS já declarou a pandemia do século XXI. A obesidade e as medidas de prevenção são o tema central da reportagem alargada desta semana, para ver já a seguir. A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, chegando mesmo a rotulá-la de pandemia do século XXI. A previsão é de que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos tenham excesso de peso, mais de 700 milhões sejam obesos e que o número de crianças com excesso de peso e obesidade chega aos 75 milhões. Os especialistas sublinham inclusive que as mortes causadas por obesidade vão ultrapassar as por subnutrição. Os hábitos alimentares inadequados de consumo de açúcar e sal continuam a ser dos principais responsáveis pela deterioração da condição física, mais do que o tabaco ou os acidentes de viação. A obesidade afeta a longevidade e a qualidade de vida e, por favorecerem doenças como a diabetes, a hipertensão arterial ou a dislipidemia, a presença elevada de lípidos no sangue, o excesso de peso e a obesidade levam a um importante aumento do risco cardiovascular. Dentro das várias medidas de prevenção e combate à obesidade, as prioritárias são uma alimentação adequada, sem excessos e atividade física regular. O principal é evitar, para já, em primeira linha, os venenos, açúcar, os açúcares de assimilação rápida, portanto, os bolos, os sorvetes, essas guloseimas todas que podem ficar para os dias de festa ou para os fins de semana, mas que não devem ser um recurso diário, digamos assim. Depois, evitando as gorduras saturadas, portanto, se uma pessoa vai comer fora ou comer em casa, é preferível comer um peixe que seja grelhado em vez de frito, né, porque o frito mete o óleo, aumenta a percentagem das gorduras saturadas. Portanto, com algumas dicas que os nutricionistas poderão dar até melhor do que eu, podem adotar um regime que seja fácil de fazer. Se a alimentação for correta e o exercício for também o exercício conveniente, que tem que seguir ou obedecer a dois parâmetros que são regularidade e intensidade. Ou seja, a regularidade não pode ser aquele atleta de fim de semana, né, que passa de segunda a sexta sentado no sofá, a comer pipocas, a beber Coca-Cola e a fazer jogos. A aconselhável seria 3 a 4 vezes por semana? Em termos gerais, sim. 3 ou 4 vezes por semana, num exercício de intensidade moderada. E estou a dizer isso porque hoje em dia nós vemos na televisão e vemos muitos atletas das ultras maratonas que levam o exercício ao limite. E isso hoje em dia há estudos que demonstram que isso provavelmente é mais arriscado do que não fazer nada. Pode ser prejudicial. O que é a quantidade e a intensidade? Claro que isto tem de ser individualizado. Portanto, depende das pessoas, do seu estado de saúde, das suas condições até genéticas, mas em termos gerais poderia, portanto, passar a mensagem de que o exercício de quantidade moderada é aquela que o indivíduo faz, sente-se cansado, mas ainda até conseguia fazer mais um bocado. E se fizer isso 3, 4 vezes por semana, digamos, se eu tivesse de dar assim uma referência, eu diria 3 ou 4 vezes por semana, hora e meia de exercício, bingo. Eu perdi cerca de 10 quilos. Em quanto tempo? 10 quilos devo ter perdido em cerca de 6 ou mais meses. Também não é preciso. Portanto, de uma forma gradual e mais saudável. Exato, não se deve fazer uma quebra repentina do peso. Eu faço exercício todos os dias de manhã muito cedo e fico logo com uma adrenalina, e nos dias em que falto por alguma razão, sinto falta do exercício físico e fico frustrada porque não fui e aquela hora extra de sono não compensa aquilo que eu faltei. Em termos de alimentação não fiz nada drástico, comecei por ler, por investigar que formas é que eu poderia mais rapidamente alcançar os meus objetivos, e comecei por ver que uma pequena redução, por exemplo, nos hidratos de carbono funcionava. Eu penso que, por exemplo, a alimentação portuguesa é péssima para qualquer tipo de dieta, e dieta não é no sentido de não comer, é sentido de comer e de forma inteligente, exato, melhor, é comer as proteínas corretas, é comer as gorduras corretas, é comer as fontes de hidratos de carbono corretas. E penso que o que eu comecei por fazer para obter
a atingir os meus objetivos de uma forma mais rápida foi reduzindo o consumo dos hidratos de carbono. As pessoas, ao corrigirem pequenos erros alimentares, acabam por conseguir alguma perda de peso, é óbvio, associado sempre ao exercício físico. Portanto, o seu conselho para quem precisa ou quer perder peso de uma forma saudável é também não o fazer sozinho, portanto, Sim. procurar sempre a ajuda de um profissional. Sim, não entrarem nas dietas ditas ioiôs e dietas relâmpagos, em que há uma perda de peso rápida, mas também há um ganho rápido de peso se não houver um acompanhamento para haver uma manutenção dessa perda de peso. Portanto, o conselho que eu daria, principalmente, é um conselho de uma abordagem passo a passo, uma abordagem gradual e a noção de que 10 minutos por dia, todos os dias, ou iniciar com 3 vezes por semana, e depois ir tentando acumular até chegar a 1 hora por dia, na maior parte dos dias da semana. Pode ser um processo longo, mas é um processo que de certeza que se vai adaptar às capacidades da pessoa. Uma das coisas que a pessoa tem que ter noção é que qualquer coisa, inicialmente, qualquer forma de exercício que se adiciona a alguém que não faz exercício, já é um grande ganho. Portanto, para quem está a considerar iniciar uma atividade física, não só será aconselhável pedir a ajuda de um personal trainer, mas também de um médico, de um nutricionista, por exemplo. Portanto, não começar a fazer nada sozinho, esse será um dos conselhos mais importantes. Sim, até porque, como profissional, eu não posso aceitar ninguém nos meus treinos que não tenha Primeiro, eu faço um rastreio em termos de um questionário internacional que é o PARQ, é o Physical Activity Readiness Questionnaire, e esse questionário vai-me dizer se há algum motivo com que eu me deva preocupar e que eu tenha que aconselhar a ir a um médico. Normalmente, se tiver um sim numa das 7 perguntas do questionário, eu tenho que aconselhar a ir ao médico primeiro e trazer-me, então, um relatório médico ou um atestado médico para que eu possa iniciar o meu trabalho. E claro que depois, se eu tenho uma pessoa em que 99% dos seus objetivos são relacionados com a perda de peso, eu vou ter também que aconselhar a ida a um profissional se os pequenos conselhos e as pequenas orientações que eu dou não resultarem. Eu tenho, por exemplo, alguns clientes que sofrem de obesidade extrema e o treino que se pode fazer nesses casos é um treino que é muito limitado. Embora a pessoa precise drasticamente perder peso, nós não podemos estar focados só nesse aspecto, porque senão há as dores dos joelhos, as dores das costas, as dores dos tornozelos, tudo dói, porque são pessoas que carregam consigo um peso que está muito acima do aconselhado e muito acima do que os seus próprios músculos e articulações estão preparados para suportar. Aqui no caso específico de Macau há muitas pessoas que ainda olham para o Tai Chi e para o Yoga de forma diferente, mas pode ajudar também no bem-estar. Para quem não consiga fazer um exercício mais puxado, é viável? Como iniciámos a entrevista, tudo o que se possa fazer que não seja estar sentado numa cadeira, olhar para um computador, olhar para a televisão, é benéfico. O Tai Chi, a Yoga, embora eu não seja instrutor dessas áreas, não tenho qualquer certificação nessas áreas, eu tenho conhecimentos ao nível da flexibilidade, do treino de equilíbrio, do treino de agilidade, que utilizo, que muitas das vezes acabam por ser bastante parecidas com os tais clientes obesos, que neste momento que não podem, se calhar, para o chão fazer isto e aquilo e o outro, mas podem treinar o equilíbrio, porque há uma grande incidência de quedas em pessoas obesas, quedas com implicações que vêm daí, que são fraturas, muitas das vezes muito graves, problemas de mobilidade, problemas de postura, que através dessas áreas, do tal Yoga, Tai Chi, Pilates, podem ter muitos benefícios. Não é obrigatório que a pessoa tenha que ir ao ginásio. Pode inserir no seu estilo de vida diário, por exemplo, deixar o carro em casa e ir, no meu caso, ao hospital, que é subir, vou a pé. Deixo a pé. Muitas vezes escadas em vez de elevador. E rapidamente uma pessoa nota isso. Até porque
também tem efeitos psicológicos, não é? O bem-estar, a pessoa sente-se com mais capacidade, rende mais, trabalha melhor, dorme melhor, portanto, é uma sequência de benefícios que quem começa a praticar... Uma coisa leva a outra. Leva a outra e, de facto, depois eu penso que as pessoas não vão querer desistir. Em Portugal, perto de 1 milhão de adultos sofrem de obesidade, 3,5 milhões têm excesso de peso e o país tem um dos maiores índices de crianças obesas da Europa. De acordo com dados de 2014, no conjunto de 41 países mundiais com maior índice de obesidade na infância, Portugal aparece em 8º lugar e a China em 15º. De sublinhar que em todo o mundo, 155 milhões de crianças em idade escolar têm excesso de peso ou são obesas. Eu penso que a população em geral deve fazer sempre um check-up anual, que é para se poder identificar problemas que possam ser corrigidos. Mas no caso da diabetes, digamos, que está associada à obesidade, não havendo fatores de risco ou história familiar prévia, devem fazer sempre um rastreio a partir dos 45 anos. E, sobretudo, os pais têm que estar cientes de que estas novas tecnologias contribuem seguramente para um aumento de peso, inclusive existem regras que contribuem que ajudam os pais a reduzir este sedentarismo. Por exemplo, uma criança de 2 anos não deve estar mais de 1 hora a ver televisão. A consciência dos consumos relativamente ao açúcar escondido nos alimentos é praticamente nula. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo de açúcares simples adicionados à alimentação deve estar abaixo dos 10% de energia consumida por dia e, de preferência, aproximar-se dos 5%. Sendo 2.000 quilocalorias o valor médio de energia consumida, não devem ser ingeridos mais do que 50 gramas de açúcares por dia, mas o ideal é que sejam consumidos apenas 25. Uma pessoa que beba 3 cafés por dia, por exemplo, e que use o pacote de 5 gramas de açúcar, consome assim mais de metade da quantidade ideal. Em Portugal, dados de 2013-2014 indicam um consumo diário na ordem dos 96 gramas. Num relatório da OMS de 2016, a organização apela à criação de programas que incentivem a atividade física e reduzam o sedentarismo entre crianças e adolescentes e de programas que promovam ambientes escolares saudáveis e que forneçam informações sobre saúde e nutrição. Em Macau, o responsável pela Direção dos Assuntos Sociais e Cultura, Alex Istam, foi no passado mês de dezembro questionado em sede de Assembleia pelo investimento na área do desporto. 首先，體育運動係可以強健市民嘅體魄，減少對醫療服務嘅需求。咁試想一下，20-30年後嘅澳門，如果我哋市民嘅體質越嚟越差，醫療嘅壓力就會越嚟越重。亦都有研究指出，每日運動半個小時，對學生有助佢哋提升佢哋嘅專注力同埋記憶力，對教育係好有幫助嘅。我哋未來嘅整體嘅生產力、社會嘅競爭力、整體人口身心嘅活力、未來醫療嘅承擔力、澳門治安嘅能力，呢5個力全部同體育都有直接嘅關係嘅。嗱，我唔係喺度誇誇其詞，我手上有啲數據。根據2015年市民嘅體質監測報告顯示，澳門兒童青少年男女嘅肥胖對比2010年呢就明顯上升3.4%同埋2.9%，而且唔單止肥咁簡單，就連近視、反應能力亦都相繼咁樣下降。我哋已經講緊，我哋有接近15萬人係超重，咁而家仲越嚟越嚴重，難怪連傳媒都話我哋啲學生食好住好，偏偏就係身體唔好。我哋嘅競爭力喺起跑線上就已經輸俾其他地方同埋國家，後果會係點樣呢？唔需要我多講啦。所以政府喺呢一點上面一定要有危機意識。我就曾經建議過政府增加體育課時。咁正如我哋每日上2堂英文堂，就覺得自己英文可以講到啦啦聲嘅，咁樣係冇可能㗎。嗱，根據2015年嘅資料顯示，10個大學生入邊有6個半呢都唔會揀體育課，更加有責任幫佢哋解決場地、設施、空間等等不足嘅問題。對市民嚟講，健康嘅體質唔單止係事業生涯與人生發展嘅基礎，更係迎接困難、承擔責任嘅重要基石。Responsabilização que, para quem acompanha de perto os casos de sucesso e insucesso, tem de ser atribuída a cada um de nós. Geralmente nós pensamos o que é que as instituições ou o governo pode fazer para melhorar. Eu queria responsabilizar as pessoas. As pessoas são responsáveis pela sua própria saúde
E eu tenho casos, vou dar um exemplo concreto de um paciente meu que já sofreu um infarto, chegou a tempo no hospital, desobstruiu-se os vasos, puseram-se stents, ele tem doença pulmonar crónica e quando o fui avaliar, até foi esta semana, e vi que a recuperação não estava nos parâmetros que seriam desejáveis. E perguntei-lhe, mas você ainda fuma? Ele disse sim, fumo um maço de cigarros por dia. Quer dizer, ele já sabe, mas continua a não adotar hábitos de vida saudáveis. É difícil ajudar assim, não é? Dos conselhos deixados, uma mais eficaz gestão de agendas pessoais no investimento a longo prazo para uma vida, acima de tudo, mais saudável. Uma das resistências que nós encontramos é as pessoas dizerem mas eu não tenho tempo para praticar desporto. E depois começo a enumerar, começo a trabalhar logo de manhã, tenho de levar o filho à escola, vou trabalhar, saio já à noite e não tenho tempo. Eu costumo lhes dizer duas coisas. Uma delas é assim, pois eu compreendo, de facto está-me a descrever uma sequência de tarefas que não dá tempo. Sabe que o Barack Obama, aquele senhor que presidiu aos Estados Unidos, até chegar um outro agora, fazia todos os dias pelo menos 1 hora de ginástica por dia. Se calhar ele é capaz de ter mais tempo, menos trabalho do que nós na nossa vida diária. Temos de fazer um trabalho e esperar resultados a longo prazo, temos de começar nos jovens e esperar que esta curva se verifique na próxima geração, porque mudar hábitos de vida não é fácil. É importante as pessoas quererem fazer o melhor por si. E se só estamos cá numa viagem, é aproveitar a viagem o mais possível. E se for de uma maneira saudável, melhor ainda. Foi a reportagem alargada. Boa noite, boa semana.